Boa tarde a todos e todas. Sejam bem-vindas à nossa tarde de formação da nossa jornada da educação infantil. E hoje a gente está contando com a participação dessa convidada muito querida, da professora Joyce Rossetti. E eu vou apresentar um pouquinho, fazer uma pequena apresentação da professora. A professora Joyce é mestre e especialista em educação, consultora e formadora de educadores, gestora de projetos sociais, co-criadora e coautora do blog Tempo de Creche e autora de livros voltados à prática da educação infantil. Bióloga pela USP, mestre em educação, formação de formadores pela PUC, especialista em cognição, sociocultura e educação em valores humanos, e em crianças de 0 a 3 anos. Também na formação de profissionais para as infâncias no Brasil. Esse é um pouquinho dessa trajetória, né, construída pela professora Joyce e que compartilha com a gente, né, um pouquinho dos saberes dela e que venham a agregar, né, nesse momento de retorno para com as crianças, né, e um retorno para com a nossa prática, né, um reencontro. Então, professora, seja bem-vinda, seja acolhida a essa rede que ama as infâncias, que busca, tá certo? Muito obrigada. Obrigada a você, Valéria, obrigada pelo convite, pela oportunidade de participar aqui com essa rede quente de Aracaju, que delícia, ensolarada, e acredito que isso se reflita mesmo nessa volta, que essa volta seja assim mesmo, ensolarada, quente, cheia de esperança, de luz, né? Vamos ver, vamos retomar aqueles barulhinhos gostosos da infância que a gente ficou sem ouvir durante tanto tempo, né? E que nos alimenta. Bom, hoje nós vamos trabalhar um pouco para talvez retomar aquele eixo fundamental da prática pedagógica que a gente chama do ciclo virtuoso da atuação do professor, né? Vamos rever um pouquinho do que é planejamento, esse planejamento vem de onde, do que é a questão do registro, como é que é pensar em objetivos de aprendizagem, mas eu tenho um combinado com vocês, gostaria que vocês contribuíssem respondendo alguns dos desafios que vão ficar aí para vocês, aí pelo chat, porque assim eu vou conseguir entender um pouquinho do que vocês estão pensando, né? Isso a gente pode fazer até uma relação aqui, abrindo um parênteses, Valéria, com relação a esse tempo todo, esse aprendizado, dessa atuação dessa educação remota para a educação infantil, né? Será que isso realmente funcionou, né? Como é que pode acontecer um processo de ensino-aprendizagem quando professores e crianças não se relacionam ao vivo, né? Então, assim, ao vivo seja, claro, aquele ao vivo de encontro de almas, mas aquele ao vivo também, né? Nem que seja pela tela. Será que aquelas atividades gravadas que a gente mandava pelo WhatsApp ou pelas plataformas disponíveis no computador, será que aquilo funciona mesmo, né? Vamos pensar? Então, para eu ter um pouquinho dessa dimensão do que vocês estão sentindo e pensando, enfim, como que as minhas perguntas vão bater em vocês, eu gostaria de pedir para vocês, por favor, escreverem aí no chat que eu vou acompanhando e algumas dos depoimentos eu vou ler, tá bom? Então, vamos lá. Vou compartilhar minha tela e esses são momentos bem perigosos, porque eu nunca sei se vai dar certo,
Mas a Yara, que está aí nos bastidores, eu acho que vai me ajudar. Deixa eu ver se a Yara autoriza aí. Yara, olha lá, que bom, viva! Muito bom, gente. Então, eu sempre começo os meus encontros, né, com o compartilhamento da pauta do que vai acontecer. Então, vamos ver o que... não, antes vou me apresentar um pouquinho mais, apesar da Valéria ter adiantado, então eu queria deixar para vocês, para quem não conhece, o endereço do nosso blog, né? E lá vocês podem encontrar mais de 400 postagens com vários conteúdos sobre a prática pedagógica, sobre coordenação, sobre teoria, sobre cultura e arte, que eu acho que vai poder alimentar, talvez, discussões, reflexões, né? Então, fiquem à vontade, o blog é de graça e a gente tem também as nossas redes sociais, um canal no YouTube, o Instagram e o Facebook do blog. Além disso, a gente tem 3 livros publicados, né? A gente tem o Práticas Comentadas para Inspirar. Aí eu não sei, viu, Valéria, me ajuda aí, não sei se Aracaju adotou ou não o nosso livro, né, do PNLD. Depois a gente tem também o Educação Infantil, um mundo de janelas abertas, e temos a coleção Tangará, que é um material para professores e crianças de 4 e 5 anos. Muito bom. Então, nós vamos começar com um aquecimento, e aí vou pedir para vocês começarem a fazer uso do nosso espaço democrático do chat, né? E vocês vão pensar no desafio que eu vou colocar. Depois nós vamos dar uma alinhada para a gente falar tudo na mesma língua. Como é que a gente pensa a criança a partir da BNCC? Porque não adianta nada eu planejar uma proposta de atividade se eu não planejar essa proposta pensando nesta tal dessa criança, né? Senão as coisas não se encaixam. Então, vamos aqui alinhar entre a gente essa tal dessa proposta essa tal dessa percepção do que é uma criança a partir da BNCC. Depois nós vamos, então, pensar em propostas que dialoguem com essas crianças. Vamos fazer uma reflexão a partir de uma prática. Aí eu vou passar um vídeo para vocês e a gente vai pensar junto sobre esse vídeo, que é uma situação pedagógica que eu tenho certeza que acontece aí todo dia. E depois nós vamos reunir todas as ideias para a gente fechar, ok? Então, vamos lá. Vou passar um vídeo para vocês de um músico que ele vai contar para a gente, né, uma experiência que aconteceu com ele a partir do dia que ele estava folheando um jornal e encontrou uma foto muito especial no jornal. E aí, o que eu gostaria que vocês compartilhassem aqui no nosso chat é o que vocês estão sentindo, talvez enquanto vocês estão olhando, ou logo depois, né? E o que chamou a atenção no processo criativo desse músico. Ok? Combinado? Então, vou interromper aqui para abrir o vídeo. Viu, Yara? Então, estou compartilhando o vídeo aqui. Obrigada! Vamos lá. Essa é uma história de uma foto que acabou virando uma música. Um dia de manhã, eu estava lendo o jornal, eu achei uma foto de pássaros pousados nos fios elétricos.
Eu achei a foto super interessante porque ela lembrava uma pauta musical. Aí eu tive a iniciativa de recortar a foto e tentar tocar aquilo que os pássaros estavam compondo. Eu fui para o piano e eu vi que era uma melodia super poética, super doce, quase infantil. É claro que eu interpretei tempo, duração das notas, mas eu tentei ser o mais fiel possível à posição dos pássaros quanto aos acordes e à melodia que eles estavam formando. Daí eu fiz um arranjo clássico e mandei essa foto para o fotógrafo que eu achei no Google, Paulo Pinto, um fotógrafo do Estadão. Aí ele ficou super emocionado, falou, pô, que lindo. E ele me mandou a foto original, que era uma foto com mais espaço. O Estadão tinha cropado a foto. Então eu acabei ganhando mais 4 notas para cada lado. Aí eu voltei para o piano, toquei de novo e parece que a coisa fechou. Eram as notas que estavam faltando para a minha melodia. E aí eu acabei mandando de volta para ele, ele mandou para uma repórter e a história acabou virando uma matéria no próprio Estadão. Eu acho que a lição que fica para mim é que é possível ver poesia em qualquer lugar, depende só do jeito que a gente olha. É possível realizar isso, depende da gente ter alguma iniciativa. Eu queria agora tocar essa música para vocês. Eu fiz uma versão estendida, especialmente para o TED. Obrigado. Muito bom, pessoal. Então, deixa eu interromper aqui. Pronto. E aí, como é que a gente responde essas perguntas? O que vocês sentiram? Me parece que a Tânia e a Graciane já conheciam esse vídeo, né? O que chamou a atenção de vocês nesse processo criativo do Jarbas, né? O que ele precisou exercitar para poder ter essa inspiração, né? Alguém se arrisca aí? Então tá. Com certeza o Jarbas teve um diferencial no olhar, né? Aquela foto do jornal que a gente folheia todo dia e passa os olhos pelas milhares de fotos, mesmo na internet, no dia a dia,
ele se permitiu olhar para aquele fio de energia, né, dos postes de um modo diferente. Então, o desafio que a gente vai ter hoje é tentar olhar para os eixos da prática pedagógica com um pouco de diferente, aberta para inspiração, tá ok? Então, vamos começar um dos nossos conteúdos. Espera aí. Pronto. Yara está aí compartilhada. Oba, obrigada. Então, vamos lá. Vamos avançar. Então, para a gente começar se alinhando aqui. Olha lá, as meninas falaram. Criatividade linda, sensibilidade. Exatamente, Neuma, sensibilidade nesse olhar, né? De se permitir enxergar as coisas de um outro jeito, né? A Maria Ivone também falou de sensibilidade, é isso mesmo. E é isso que eu vou querer apelar hoje para vocês, para a sensibilidade da gente tentar olhar as coisas de um jeito diferente. Muito bem. Vamos entender um pouquinho a visão da BNCC, né, sobre essa missão da educação infantil. O que a gente quer com a educação infantil, né? A gente quer ampliar esse universo, as possibilidades de experiências, os conhecimentos e as habilidades das crianças. Como? Encontrando oportunidades, né, que estão apoiadas nas interações e nas brincadeiras. Então, eu quero dar oportunidades de interação e brincadeira. Mas não é só isso. Se fosse só isso, era fácil. A gente botava as crianças num buffet infantil ou levava na pracinha e deu. Não. Mas a gente quer que elas desempenhem um papel ativo, elas participem de diversas formas, né? Vivenciando o quê? Desafios e provocações. Mas esses desafios não é só o do brinquedão, é aquele que tem uma inteligência profissional pedagógica por trás, que vai sempre trazer para as crianças no momento oportuno, fazendo com que elas participem mais com essa consciência, né, brincante, e construam significados sobre elas mesmas, quem sou eu, como eu sou, a minha cultura, o que eu quero, como a minha opinião é valorizada e sobre o que ela pensa do mundo. Ok? Muito bem. Exatamente, Silvana. Tudo começa com o fazer, olhar e sentir diferente, único para cada criança, para cada professor, dentro de suas próprias características. Muito bom. Então, vamos lá. Mas quando que as crianças ativamente interagem, brincam e se sentem provocadas e desafiadas? Quando que isso acontece? De fato, como que isso acontece? Em qual situação na cabeça de vocês, fechem os olhos, pensem na criança, quando que vocês veem que as crianças se sentem provocadas? Vamos lá colocar no chat. Quando que as crianças se sentem provocadas? Alguém se arrisca e
vamos caminhando e depois a gente retoma as participações. Então, vou trazer para vocês uma ajudinha para a gente refletir. Como eu disse aí, eu sou uma pessoa que não sabe pensar sem a prática. Eu acho que a prática do dia a dia... o Gabriel falou, as crianças se sentem provocadas diante de um desafio. Exatamente. E o que esse desafio provoca? Qual é o comichão que dá nesse desafio que as crianças sentem para elas participarem? A Valéria também falou isso. Então, eu estou propondo para vocês aí, pessoal, 2 situações pedagógicas e que são bem comuns, né? Essa é a situação número 1, tá? Vamos observar bem todo esse contexto. Olha lá. Aproximei mais a carinha das crianças, o que elas estão fazendo, o que a professora está fazendo. Olhem bem. Olha lá, isso é a carinha das crianças lá do final da mesa. Desafio e curiosidade. Olha lá. E essa é a situação número 2. Por favor, prestem atenção também. Os contextos são quase os mesmos, né? Estão lidando com a questão dos alimentos, mas vejam essa outra situação, e eu vou dar um close aí no que as crianças estão fazendo. Olha lá, o que a professora está fazendo, como esse grupo está articulado em torno da professora e como o outro grupo, o do número 1, está articulado em torno da professora. E aí vai vir uma pergunta para vocês. Em qual dessas 2 situações vocês acham que a gente pode conversar melhor com essa criança que está sendo vista pela Base Nacional Comum Curricular? Qual dessas 2 situações a gente percebe que as crianças estão sendo provocadas e estão interagindo e brincando? Situação número 1, que é da esquerda, ou situação número 2, que é a da direita? O que vocês acham? Olhem aí o contexto, olhem o posicionamento das crianças. A Silvana falou quando a gente apresenta algo conhecido ou não para as crianças. Olha, Silvana, vou guardar essa pergunta porque a gente vai depois responder. Aqui a Tânia já respondeu. Ela acha que na segunda a gente tem as crianças mais nessa situação que a BNCC trouxe como um postulado, vamos dizer assim, né? A Priscila também falou 2, a Valéria também falou 2, que é a situação 2. Agora, essas 2 situações a gente vê, não vê acontecer no dia a dia, né? Então, eu acho que a gente vai começar a usar da sensibilidade do Jarbas. Vamos olhar para isso de um jeito diferente. A Denise também falou a segunda situação. Então, quando as crianças se sentem provocadas, é quando elas têm problemas para resolver. Porque se eu preciso ter uma criança ativa, obrigada, Elis, Ana, Débora, todas colocaram no segundo. E a Elis falou diante de desafio, exatamente. Elis, quando a gente tem um problema, quando a criança se sente provocada para resolver uma questão, mesmo que não seja entender como funciona,
Mesmo que seja um bebezinho que ainda não sabe formular uma questão, mas ela vê um paninho vermelho lá jogado e ela tem vontade de mexer, porque aquilo lá provocou nela um desejo de conhecer. Ou um desejo, aí, Silvana, vamos voltar na sua questão, ou um desejo de confirmar aquilo que eu já sei sobre esse paninho. E as crianças fazem isso muito, né? Mesmo aquilo que elas já conhecem, elas às vezes têm o desejo de usar de um jeito diferente ou de confirmar que aquilo vai se comportar daquele jeito que ela conhece, que é a história do cadeirão, quando a gente bota o bebezinho no cadeirão e ele começa a atirar pratinho lá no chão. Atira a garfo, atira a colher. O que ele está querendo confirmar? Por exemplo, se a professora vai recolher do chão ou não. Então, ele vai repetir 1000 vezes para ver se isso acontece. Ou ele vai repetir 1000 vezes para ver se aquilo lá faz barulho, como ele previa, né? Ou então ele vai atirar lá longe para ver se o pratinho vai quicar, ou para ver se como é que acontece de diferente se eu atirar o meu pratinho aqui perto ou se eu atirar lá longe. Então, são todos questionamentos que passam na cabeça das crianças, mesmo que eles não sejam assim bonitinhos como a gente está explicando, mas existe uma vontade de entender essas situações. A Tânia falou, mas o conhecimento da segunda situação será mais prazeroso descobrir, buscar ser ativo. Sim! As crianças estão ativamente na segunda situação, tentando conhecer e pensar sobre aquilo que a professora trouxe. Exatamente, essa é uma grande diferença. Muito bem, vamos voltar lá para o nosso slide, então. Então, eu tenho, as crianças são provocadas por problemas, mas também por significados. O que significa isso? Que é a tal daquela história, eu tenho que achar situações significativas para as crianças. Significativo. O que é uma questão significativa? É uma situação, é um problema, é uma pergunta que encontra algum apoio dentro da cabeça dela. Seja porque ela tem interesse sobre a questão, seja porque ela tem amadurecimento para entender esse questionamento, seja porque esta questão já tem alguns suportes de memória dentro da cabeça dela. Então, eu gosto, até a Valéria sabe, da gente lembrar de uma situação que aconteceu numa creche onde eu fui fazer formação e a professora estava trabalhando com crianças de 1 ano e meio. E ela queria trabalhar com a questão das crianças construírem um caminho com uma colagem. Será que a criança se interessou antes em saber se as crianças sabem o que é um caminho nessa faixa etária? Se as crianças não souberem o que é um caminho, ela não teria que construir a ideia do caminho para só depois ir trazer a questão de fazer uma colagem, de caminhar em cima de um caminho construído. Então, eu preciso sempre me certificar que o que eu estou trabalhando com as crianças está nessa atmosfera de significado. E quais são, pessoal, as condições para que essas crianças se sintam provocadas? Nós vimos que as crianças têm que se deparar com um desafio, um problema, uma questão, e isso tudo tem que estar nessa dimensão significativa, né?
E as crianças vão estar naquela situação número 2 que vocês mostraram, quando elas podem conviver, quando elas podem brincar, quando elas podem participar, quando elas podem explorar, quando elas podem se expressar e quando elas encontram identificação. Pergunto para vocês, esses 6 verbos, né? Essas 6 condições que a gente elencou aí agora, vocês estão lembrando dessas condições aí em algum momento? Vocês viram isso aí em alguma teoria que vocês estudaram? Então, as crianças convivem, brincam. Vamos voltar lá na imagem. Ó. As crianças aí estão convivendo, estão brincando, estão participando, estão se expressando, porque elas estão aí conversando, elas estão se identificando, né? Estão enxergando tudo isso aí? Ah, a Valéria falou. São os direitos de aprendizagem da BNCC. Então, esses são os tais dos 6 direitos de aprendizagem e desenvolvimento propostos pela BNCC. E por que eu estou trazendo isso agora? Porque o mais incrível disso tudo é que às vezes a gente não percebe e não entende é que todos esses 6 direitos têm que estar dentro de uma mesma atividade. Cada momento da rotina das crianças na escola tem que favorecer esses 6 direitos. Vou perguntar para vocês. Estamos nessa pandemia desgraçada. Todo cidadão brasileiro tem direito à saúde. Ah, mas amanhã, das 8 ao meio-dia, esse direito aí não vai valer. Só vai valer o direito à educação. Pode isso, gente? Se é um direito, eu tenho que poder ter acesso à saúde a todo o momento. E não é porque eu tenho direito à saúde que eu não vou ter direito à educação. Então, quando a BNCC traz uma concepção de direito de aprendizagem, na hora que eu, professor, for planejar uma atividade, eu tenho que fazer um checklist, sabe? Tenho que ver, nessa minha atividade, as crianças vão poder conviver? Vão poder brincar? Vão poder participar? Vão explorar? Vão se expressar? Vão criar identificações? Se alguma dessas questões não estiver sendo contemplada, então essa atividade não está bem planejada. Deu para entender isso um pouquinho? Porque às vezes a gente pensa, segunda-feira vou trabalhar convivência, terça-feira brincadeira. Não é isso, tá? Não é isso que a BNCC diz. E aí, como eu falei para vocês, a gente vai ver hoje a questão do planejamento, do registro, da reflexão. Eu tenho que partir de atividades que contemplem tudo isso. Olha lá. Então, essa é uma provocação. Dá para vocês verem aí? Começando lá do lado esquerdo, eu tenho lá em cima, tem uma criança pintando com pincel. A professora pega, bota a tinta no dedo e passa no papel. Ela não pede para a criança repetir. Ela não fala nada. Mas a criança se sentiu provocada. Provocada de modo significativo, porque este conhecimento essa criança já tem. Aí ela foi lá e repetiu o gesto, e aí ela começou a fazer a expressão dela de uma outra maneira,
provocado pela professora. Ok, até aqui, pessoal? Alguém tem alguma coisa para colocar que não entendeu? A Flávia falou sobre curiosidade. Isso aí, Flávia, bem por aí mesmo. Curiosidade é um pano de fundo disso tudo. Muito bem. Mas então, afinal, falando de tudo isso, como é que nasce uma proposta de atividade que vá conversar, né, com essa concepção de criança que a gente falou? Vão pensando aí. De onde que brota? Né? De onde que floresce? De que cartola o professor tira essas propostas de atividade que possam dialogar com essa concepção de criança que vai ter seus 6 direitos de aprendizagem e desenvolvimento respeitados em todas as propostas. Então, vamos ver aqui. Então, estou trazendo aqui uma coisa que no blog a gente gosta de chamar do ciclo virtuoso da prática pedagógica. É um ciclo que a cada rodada, a cada vez que ele acontece, ele se alimenta, ele se qualifica e ele engrandece. Então, as coisas começam lá numa ação pedagógica, onde eu vou ter um registro, né? Vou registrar o que está acontecendo, e esse registro ele acontece no ato, quer dizer, aquele registro que o professor sai anotando algumas palavras para ele não esquecer, ele fotografa, ele faz vídeo, né? Depois eu tenho um outro registro que a gente chama que ele é no calor da ação. A ação já aconteceu, por exemplo, de manhã. Aí eu estou aqui no final do dia, sabe o quê? Deixa eu completar o meu registro aqui, porque tudo ainda está quente na minha cabeça. E aí eu tenho este registro também. E depois eu tenho as produções das crianças, né? Se houve alguma produção. Junto tudo isso e vou lá para reflexão. Vou pensar sobre os interesses, as necessidades que surgiram e pegar pistas e temas para trabalhar numa próxima atividade. Com isso, eu vou fazer documentação pedagógica, onde eu vou comunicar todo esse meu caminho de pensamento para as crianças, para as famílias, para os meus colegas. E aí eu vou planejar, né? De novo, a partir disso que eu pensei. Mas como é que eu... Ó, vocês que agora estão voltando, né? Para a aula. Como é que isso tudo começa? Porque eu não conheço as crianças, né? As crianças são novas, vou ter que conhecer. Então, eu vou criar um contexto disparador. Eu vou criar uma atividade que eu, sim, garanta os 6 direitos das crianças, mas que é quase que não é um tiro no escuro, porque o professor sempre tem experiência, ele conhece crianças, de crianças, não especificamente aquelas. Então, ele vai trazer, por exemplo, cenários de brincadeira diferentes para disparar essa atuação da criança, para ele poder começar a observar e entender como é essa turma. E aí eu digo para vocês que nessa situação que a gente está hoje, um contexto disparador que vai provocar brincadeira é o principal. Parem um pouco de pensar em todos os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Vamos focar na brincadeira.
Vamos perceber essa brincadeira, como evolui, quais os materiais que as crianças estão gostando, que tipo de coisas que estão surgindo, quais os interesses, quais as dificuldades, porque é a partir do contexto da brincadeira que eu vou conseguir, nessa situação, isso é um parênteses, dessa situação emocional e sensível da pandemia, que eu vou conseguir dar para as crianças a oportunidade delas elaborarem tudo aquilo que elas viveram nesse tempo e que não foi fácil, que viveram com suas famílias, e a brincadeira também vai ser o grande contexto disparador do modo que o professor vai interagir com essas crianças, porque ele vai fazer as leituras das suas crianças. Ele vai poder estabelecer vínculos com essas crianças. Não tem melhor do que contexto de brincadeira. Botem a brincadeira aí para frente dessa atuação nesse momento dessa volta da pandemia. Então, eu falei para vocês que eu sou uma pessoa da prática. Vou passar agora um outro vídeo de prática para a gente poder pensar sobre esse ciclo aí virtuoso da prática pedagógica. Agora, meninas, quero pedir para vocês, porque eu estou vendo que a gente tem uma espécie de delay, né? Enquanto eu estou falando aqui, vocês demoram um pouco para a imagem chegar até vocês, e depois, quando vocês reagem no chat, demora para chegar até eu. Então, eu queria pedir para vocês que, enquanto vocês estão vendo o vídeo, que vocês vão anotar 3 coisas que as crianças estão fazendo. Eu vou mostrar um vídeo de um momento de parque. Era uma brincadeira, porque aqui nós paulistas moramos a mais ou menos 80 quilômetros da praia. Então, praia para a gente não é uma coisa muito comum. E algumas crianças tinham trazido essa história de praia, porque essa creche já começou a voltar da pandemia em final do ano passado, e algumas crianças já tinham ido passar algum tempo na praia. Então, a partir dessas brincadeiras que começaram a surgir, as professoras organizaram uma atividade de praia no nosso parquinho, tá? E aí eu quero que, então, vocês percebam o que as crianças estão fazendo. 3 coisas, tá? E vamos escrevendo. Deixa eu ver aqui. Aí. Então, eu vou interromper aqui. Pronto. E vou compartilhar o vídeo com todo mundo. Pronto, Yara, compartilhei aí um vídeo. Oba, vamos lá. São crianças de 3 anos, tá? 3 para 4.
simples, né? Vocês querem ver de novo? Para escrever as 3 coisas que vocês observam? Escolher 3 coisas que as crianças estão fazendo? Vamos passar de novo? Vamos colocar aí 3 coisas que vocês estão observando que as crianças estão fazendo. Muito bem, meninas. Agora já deu bem tempo. Vou esperar as contribuições de vocês para a gente continuar. Vamos lá. Que 3 coisas que vocês viram que as crianças fizeram? Aí, agora sim. Tem experimentando, interagindo. Tem brincando com areia, transferência, imitando uma situação de praia, fazendo combinados, construindo hipóteses, foi a vovó, a bacia com a água, o mar, fazendo de conta que os guarda-chuvas eram guarda-sóis, imitação, criando hipóteses, levantando hipóteses, experimentando, interagindo, movimentando, imaginando. Certo. Interação em si, troca de objetos em todo o tempo, se comunicam, participam com outras crianças, enchendo o baldinho com água, faz de conta, brincando com a areia, com o guarda-chuva e com a água. Muito bom, gente. É bem por aí mesmo. E vamos ver direitinho essa observação de vocês, como é que a gente encaixa nesse ciclo da prática pedagógica que a gente falou. Eu vou compartilhar aqui. Vamos lá. Então, vamos lá. Então, o que as crianças fizeram? Ó, vou colocar aqui, tá? Andaram com os guarda-chuvas abertos. Vocês falaram isso. Molharam os pés nas bacias. Transportaram o balde, vazio e cheio. Vejam se vocês enxergaram isso. Encheram e esvaziaram o balde de areia e ou água. Usaram a pá para cavar, encher e mexer.
Aqui estão falando de liberdade de escolha, de brincadeira que leva a pesquisa, resultado e conhecimento. O que mais que as crianças fizeram? Elas falaram, como vocês disseram aí, comentaram, conversaram, perguntaram. Sentiram a areia molhada com os pés. Brincaram sozinhas. Brincaram em grupo. Eu observei de 2 crianças. Encaixaram e empilharam baldes. Essas foram algumas das percepções. Olha lá, também colocaram, brincaram embaixo do guarda-sol, né? E também de entrar e sair da água. Perfeito. Agora, nisso tudo aqui, veio algum tipo de descrição como elas foram provocadas, elas interagiram, elas pesquisaram, elas testaram hipóteses, elas experimentaram. Tudo isso que foi dito por vocês, de fato, aconteceu. Mas o que eu faço? Eu, professora, praticamente, para eu poder pensar no que aconteceu, com verbos como interagiram, experimentaram, exercitaram a curiosidade, testaram hipóteses, dialogaram. O que isso me dá de pistas? E aí, na contraposição, o que essa lista que está aí do lado de vocês me dá de pistas? Então, uma coisa muito, muito importante, pessoal, para a gente pensar no momento do registro, é o registro do fato, do real, e não daquilo que a gente interpreta. E não aquilo que é vago, que é tão grande, que é tão incrível, que não nos dá nada de específico. Então, esse é a primeira provocação que eu faço para vocês hoje. Por favor, tentem levantar questões concretas, como se a gente fosse um detetive, que a gente vai levantar fatos, aquilo do real, não do que está imaginado. Sim, posso dizer testar hipóteses. E aí, qual é a hipótese que a criança testou? Ela ficou tentando abrir e fechar o guarda-chuva. Até que chegou uma hora que ela viu que não conseguia e ela, sei lá, sentou em cima, fechou o guarda-chuva e sentou em cima e viu se funcionava. Isso é concreto. Isso é testar uma hipótese. A criança estava testando a mistura da água com a areia. Aí ela colocou um pouquinho de água, um pouquinho de areia. Aí ela começou a encher o balde de areia, encher o balde de areia, encher o balde de areia, e de repente já não tinha mais água. Então ela começou a cavar aquele balde para ver se encontrava água. Então ela testou uma hipótese de que ela achava que a água estava no fundo do balde. Mas não, se eu só tiver como registro o Pedro testou hipóteses, que isso me adianta? O que isso vai me alimentar? Mas se eu sei qual foi a hipótese que o Pedro testou, eu posso entender como as crianças estão entendendo a mistura da água com a areia. Então, vamos só. Outro verbo que veio aqui agora, partilhando. Partilhando o que, com quem e como. Partilhou a bacia. Quando um entrou, o outro saiu. O que já é diferente de vem, amigo, eu vou dar um espacinho aqui para você, né?
Então, vem brincar, amigo, aqui comigo. Isso já é um outro estágio, por exemplo, do desenvolvimento da brincadeira. Crianças pequenas não compartilham a brincadeira. À medida que elas vão amadurecendo, elas começam a querer compartilhar a brincadeira, e essa brincadeira vai se tornando de um pequeno grupo, esse grupo vai inchando, vai aumentando, e as negociações da brincadeira vão aumentando também. Então, quando eu sei como essa partilha acontece, eu consigo entender aonde, em que patamar está o desenvolvimento dessas crianças. Então, vamos entrando mais dentro. Outro que veio aqui, brincando de faz de conta. Que faz de conta eu vi que aconteceu? Qual foi? Qual foi o enredo? Porque se eu estiver entendendo que tipo de faz de conta está acontecendo, eu posso enriquecer esse cenário dessa narrativa de faz de conta na próxima ida ao parque. As crianças estão brincando de casinha dentro da bacia. Então, no próximo parquinho, horário de parquinho, eu vou levar, por exemplo, uma boneca. Vou levar xicrinha, né? Então, eu vou enriquecer o faz de conta. Mas se eu só disser estão brincando de faz de conta, isso, para mim, não me alimenta. Me alimenta muito pouco. Então, vamos lá. E aí, a partir do fato concreto, eu consigo fazer minhas interpretações. Então, eu vou. Por exemplo, aqui, né? As crianças realizaram brincadeiras mais exploratórias. Eu não vi muito faz de conta, mas eu vi muita exploração dos materiais, testando os materiais. A água, a areia, a bacia, o balde, a pá, o guarda-chuva, né? Vi que elas apresentaram muito pouco faz de conta, com narrativas muito curtinhas, que não se sustentavam, não iam adiante. Eu vi que as crianças exploraram a mistura da areia com a água. Outra percepção que pode caber na reflexão é que elas notaram uma mudança de temperatura da areia molhada e a areia seca. Elas exploraram o transvase, que é aquele negócio conteúdo continente, né? De encher, esvaziar, encher aquilo lá 1000 vezes. Vi que ocorreram poucos conflitos e disputas. Vocês perceberam? A gente não viu nesse recorte nenhuma criança berrando, chorando, ai, professora, ai, não vimos. Então, isso é outra coisa importante para a gente perceber. E não houve silêncio, muita fala, muito barulho de fala o tempo todo, entre as crianças e as professoras, né? Isso já me dá uma noção do quanto que a questão da oralidade está presente nesse grupo. Muito bem. E aí vamos, então, a um exemplo. Se eu percebi tudo isso, o que eu posso pensar para uma próxima atividade? Que pistas essas minhas observações, registro e a minha reflexão vão me dar para aprofundar as aprendizagens das crianças? Então, uma possibilidade, gente, pode estar passando na cabeça de vocês 1000 possibilidades.
Nós só vamos pegar algumas como exemplo para a gente poder discutir aqui e pensar. Então, poderia pensar o seguinte: vamos ampliar as possibilidades de exploração da areia e da água. Eles testaram muito isso. E não tenho certeza de que eles notaram essas propriedades desses materiais. E isso é currículo já de crianças de 3 a 4 anos. Então, eu vou testar, vou dar a oportunidade das crianças explorarem a água, a areia, com diferentes objetos, né? Atentando-se para as propriedades desses materiais. Então, vou dar colher, vou dar diferentes recipientes, de preferência transparentes, para as crianças olharem o que acontece, né? Vou usar funis, canos, peneiras, para que elas testem mais profundamente essa exploração dos materiais e talvez comecem a ter ideias de problemas e construir hipóteses para explicar essas questões. E aí, entramos na outra parte da BNCC, nós falamos da concepção de criança, falamos dos direitos de aprendizagem, vamos entrar nos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Que objetivos a gente poderia ter numa atividade que enfocasse essa coisa de explorar materiais? Então, eu pensei numa proposta com 3 objetivos. Gente, poderiam entrar todos os objetivos da base nessa atividade. Mas eu não sou professor polvo, que vou ter 8 braços para conseguir atuar em cima de 8 objetivos. Eu não dou conta disso. As crianças fazem tudo isso junto. Vão exercitar a questão emocional, vão colocar a criatividade, vão enxergar a plástica, né? O traço, sons, cores e formas lá, da areia com a água, poderiam até modelar. Então, a gente teria também uma coisa da arte. As crianças poderiam também fazer narrativas, relacionar uma brincadeira lá com a literatura, por exemplo, fazer as casas dos porquinhos, ver se cai, se não cai. As crianças vão fazer tudo, mas eu, professora, vou focar 3 objetivos. E esses 3 é que eu vou dar conta. Porque eu tenho que trabalhar provocações para que esses objetivos de aprendizagem e desenvolvimento possam, talvez, acontecer. Eu vou registrar o que eu estou observando sobre esses 3 focos. E depois eu vou refletir sobre esses 3 focos. Aqui, a gente não está afirmando que as crianças vão fazer exatamente esse tipo de experimentação. A gente sabe que pode acontecer, os imprevisíveis estão no ar. As crianças podem, de repente, partir para uma outra direção e eu vou ter que ter o preparo e a presença de achar, de julgar se aquilo é tão importante, está tão forte, que eu vou acompanhar esse outro percurso investigativo. Mas eu, professora, vou entrar preparada para fazer com que essas 3 situações, 3 aprendizagens, 3 focos de aprendizagem aconteçam, tá certo? Então, objetivo 1, explorar as misturas
percebendo as mudanças físicas e descrevendo o que é observado. Objetivo 2. Comunicar suas ideias aos colegas e adultos, buscando compreendê-los e fazendo-se compreender. E terceiro objetivo, acompanhar o manuseio de instrumentos e suportes de escrita, e aí vocês vão ver como, de onde veio essa escrita. Vocês vão ver como. E o uso social desse tipo de texto, né? Da linguagem escrita como registro de ideias. De onde essa maluca tirou isso? Muito bem. Que estratégias eu vou usar para fazer acontecer esses 3 objetivos? Eu vou fazer o seguinte. Vou fazer uma roda de conversa inicial. E vou levantar o que as crianças percebem, porque elas já foram no parque, já brincaram da praia, o que elas percebem sobre a água e a areia. Não é que eu vou fazer explicações sobre a água e a areia. Não, eu vou perguntar para as crianças numa roda o que elas sentem, o que elas gostam da água e da areia, né? Por que você gosta da água, né? Por que você gosta de brincar na areia? Como que é a água? Como que é a areia para você? Será que a gente já brincou com água e areia junto? Vamos pegar da memória. A gente brincou ontem, que a gente fez a praia lá no parquinho, né? E alguém lembra o que aconteceu quando a gente misturava água e areia? Veja, eu não estou explicando nada, só estou coletando informações do meu grupo e fazendo eles repensarem essa questão. E também despertando neles de novo a curiosidade pelas questões que cada um enfrentou naquele contexto de investigação. Aí, olha lá o terceiro objetivo. Vou anotar a resposta deles num cartaz e convidar as crianças depois para testar o que a gente registrou no cartaz. Obviamente, as crianças não leem, mas elas vão saber que tem um texto ali que está dando conta de registrar aquilo que elas pensaram. Ok? Muito bom. E aí, eu vou organizar o parque com baldes de água, com bacias, com recipientes transparentes, com colheres, pás de diferentes tamanhos e formatos, peneiras e funis. Depois que as crianças brincarem, que eu registrei, né? Lá, por exemplo, depois do almoço, vou reunir as crianças de novo, vou conversar sobre aquele cartaz que a gente produziu de manhã e vou colocar para elas, e aí, o que aconteceu? Quando a gente escreveu aqui, que a água é mole, o que vocês encontraram? É mesmo? Como que ficou a mistura d'água? Aqui vocês disseram que quando misturou água e areia, a água ficou dura e a areia ficou mole. Vocês viram isso? Vamos fazer um novo cartaz, vamos pregar isso na sala e vamos organizar todo esse aprendizado que as crianças tiveram. E vou eu, professora, me organizar com todo o aprendizado que eu tive a respeito do como o meu grupo está pensando, quais as questões que surgiram, quais as hipóteses. E aí, o meu registro é pautado. O que isso significa? Eu tenho um foco para olhar
para agir com as crianças, para provocar essas crianças e para registrar. Porque depois eu vou avaliar como que isso aconteceu. Tudo bem até aqui, gente? Tá dando para entender? Tá muito rápido? Vocês querem colocar uma pergunta antes do outro desdobramento? Deixa eu interromper aqui. Tá dando, pessoal? O que vocês acham? Tá rolando um papo de lista, mas não sei se vocês estão, se está dando para entender a linha de raciocínio que eu trouxe para vocês. Bom, se alguém quiser colocar uma pergunta, à vontade, eu vou entrar. Ah, a Tânia já respondeu que sim. Muito obrigada, Tânia. Então, vou entrar na segunda possibilidade para a gente poder pensar. Pronto. Obrigada, Yara. Então, outro desdobramento possível. Existem milhares, como eu falei. Então, eu talvez, já que eu percebi que a gente não teve brincadeiras com grupos grandes, né? E nem brincadeiras de faz de conta que durassem um tempinho pouco mais longo para surgir uma narrativa, o que já é esperado para crianças dessa faixa etária, né? Com 3,5, 4 anos. Então, talvez um desdobramento possível seria organizar uma situação desafiadora no parque que favorecesse a brincadeira em grupo, que favorecesse brincadeiras que envolvem imaginação, de criação de narrativas, de papéis e negociação. Como que isso pode acontecer? Aí adoro essa foto, né? Acho que ela espelha, assim, desculpa, eu esqueci de botar o crédito. Isso acontece aqui na creche Santa Marina, aconteceu começo do ano, né? Tinha só um caixote e as crianças encheram de areia e queriam transportar este caixote. E aí elas foram testando várias soluções e essa foi uma delas, né? Olha que incrível como que as crianças resolvem problemas. E quais poderiam, então, ser os objetivos dessa proposta? Então, objetivo 1, compartilhar, que é o tal do eu, o outro e o nós. Compartilhar objetos e espaços com outras crianças e ampliando as relações interpessoais. Comunicar ideias aos colegas e adultos, buscando compreendê-los e fazendo-se compreender. Numa negociação, eu preciso ouvir o outro e me colocar de modo que o outro me entenda, né? E o terceiro objetivo, brincar imaginando situações, que é o tal do faz de conta, compartilhando ideias e representando papéis. Eu não sei se vocês perceberam, aí eu coloquei sempre os objetivos da faixa etária 2 e 3, né? Porque eu acho que essas crianças estão elas estão transitando entre as crianças de 3 anos, mas estão chegando também já nas crianças de 4 anos, tá? E aí, que estratégias eu poderia usar para fazer isso acontecer? Bom, eu poderia dispor de um número reduzido de objetos. Por quê? Porque se eu der
muitos objetos, mais do que um para cada criança, elas nunca vão pensar, talvez, em brincar sozinhas. Quer dizer, em deixar de brincar sozinhas para brincar em grupo, para se associar em torno de um objeto, especialmente aqueles que são mais interessantes e mais chamativos, como eu vi lá naquela minha primeira atividade da praia. Percebi que bacia chamou atenção, né? Os guarda-sóis, mas que nessa situação eu não trouxe de volta. Então, pensei, cobri o brinquedão fazendo uma grande tenda. Sabe quando a gente joga um TNT lá no brinquedão e você faz uma tenda? Vou construir uma grande casinha. Vou colocar esses objetos especiais, mas poucos. Então, vou botar só 2 caixotes, 2 bonecas, 12 panelinhas e colherzinhas, porque eu tenho 20 crianças, 2 bacias e 3 pás. Vão ter que se virar, vão ter que negociar. Vou mediar os possíveis conflitos que vão acontecer, né, em torno desses objetos que são poucos. E também em torno dos papéis assumidos pelas crianças. Olha, estão falando aqui, contato com a água, castelo de areia, colaborando as crianças umas com as outras, e refazendo a praia. Talvez não necessariamente a praia, mas pode ser, Neuma, que a praia ainda suja, né? Porque foi uma brincadeira que trouxe muita coisa, muita pesquisa para as crianças. Pode ser que o faz de conta vá transitar nesse tema da praia, sim. E aí, quando eu medio os possíveis conflitos, né? Pode ser que eu fale assim, vejo que o fulano quer usar a bacia também, estão lá se arrancando por causa da bacia. Mas a gente só tem uma bacia por aqui. Como que a gente pode resolver essa situação? Essa é uma boa pergunta para eu guardar aqui na minha manga, né? Outra intervenção que eu posso ter é perguntar, será que eu posso ajudar vocês a revezar no uso da bacia? Né? E aí, se eu ver que eu tenho poucas crianças brincando de faz de conta e uma lá sozinha, eu posso, de repente, me aproximar das crianças e perguntar assim, desculpa, pessoal, não é essa pergunta é para outra questão. Posso também resolver a situação do conflito perguntando se aquele fulaninho lá que quer brincar com a bacia, ele usar, em vez da bacia, o caixote que está lá. Será que dá certo também? Né? E aí, eu também posso me aproximar dos grupos que estão criando um faz de conta para sutilmente tentar entender o que está acontecendo e talvez propor desafios para que esse faz de conta se aprofunde, diferente do que eu observei na brincadeira da praia, né? Aí posso dizer assim, olha, eu vejo que vocês estão construindo uma coisa muito interessante aqui. Estou tentando entender o que é. Será que vocês me ajudam a entender? Veja, eu não estou interferindo na brincadeira, estou dando a oportunidade das crianças me responderem ou não, conforme o desenvolvimento e o quanto elas estão envolvidas naquela brincadeira. Porque eu não vou parar lá uma criança que está construindo uma narrativa. Me conta aqui, fulano, o que está acontecendo? Talvez eles, muitas vezes, quando a gente vem assim, eles mesmos já começam a fazer a brincadeira e trazer esse faz de conta até mais acentuado para que a professora entenda ou ela ajude a mediar alguma questão da narrativa, né? E outra possibilidade é assim, percebo que vocês estão brincando de casinha, ou sei lá, de mamãe e filhinha.
Será que cabe mais alguém nessa história? Porque ó, a Mariana está lá na ponta. Mariana, você quer brincar aqui? As meninas estão querendo que alguém mais brinque com elas de casinha. E assim eu vou ajudando esse grupo do Faz de Conta a aumentar. E quando eu tenho mais crianças brincando juntas, eu tenho uma possibilidade maior de imaginação, de construção desse faz de conta. Ah, olha só, a Antonieta trouxe a questão da aglomeração, né? Vou falar com você, Antonieta, já te respondo isso, tá? E, novamente, vou fazer os registros pautados a partir daqueles 3 objetivos. Gente, é lógico que se acontecer uma coisa incrível, um destaque, seja, vamos dizer assim, positivo ou negativo, eu vou registrar essa situação. Essa situação foi importante o suficiente para caber, mesmo que não esteja dentro daquilo que eu me pautei. Porque o imprevisível acontece. Mas eu entro numa situação sabendo aquilo que eu vou dar conta de fazer e de avaliar. Então, Antonieta, já vou te responder. Como está acontecendo aqui em São Paulo, tá? As crianças, também no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, as crianças estão interagindo numa bolha. Então, assim, as suas crianças da sua sala, aonde você conhece elas, sabe das famílias, esta bolha é como se fosse um único organismo. Então, elas podem sim entrar em contato, podem ficar juntas, não existe educação infantil que dê conta de separar as crianças. O que a gente poderia talvez fazer é colocar, por exemplo, nesse parque, se esse parque é grande, vários cantos diferentes e afastados com esses materiais. Mas se eu quero que os meus grupos sejam maiores, eu vou prever, por exemplo, que eu vou ter mais ou menos 5 crianças, 6 crianças em cada um desses cantos, né? Então, não tem jeito. Eu tenho que considerar a minha turma como uma bolha, né? E esta bolha vai sim interagir. Lá de máscara, não sei como é que tá como é que são os protocolos aí, mas se as crianças a partir de 3 anos, de 4 anos que tiverem que usar máscara, vão usar. E vão brincar assim, interagindo sim, se aproximando sim. Não tem educação infantil sem isso, mas você vai estar atenta ao que acontece na sua bolha. E aqui em São Paulo, por exemplo, se uma criança dessa bolha apresentar sintoma, ou alguém da família, a bolha toda, a turma toda é suspensa, quer dizer, a sala fica fechada pelo tempo que o médico determinar, a turma toda não vem pelo tempo que o médico determinar, né? Muito bom. Então, vamos concluir toda essa situação. Então, eu tenho um contexto que vai me fazer escutar as minhas crianças, entender o que elas querem, como elas estão, o que elas precisam, né? Vou fazer observação e vou fazer o registro, né? Essa observação é aquela observação generosa, que inclui tudo que as crianças estão trazendo, especialmente aquilo que está dentro do meu objetivo, ou aquilo que é extraordinário e que é digno de ser anotado. E a minha observação é sobre
as crianças e a minha prática. Essas perguntas que eu me planejei não deram nada certo. Já uma outra pergunta que me ocorreu naquele momento deu muito certo, vou anotar. A forma como eu lidei com aquele conflito foi muito legal, vou anotar. A forma que eu testei lidar com aquele conflito não funcionou, vou anotar, né? E aí eu vou fazer esse registro, então, no ato, que é lá no calor, aquilo que está acontecendo, né? E também aquele registro que é um pouquinho mais afastado, não é presencial, mas ainda eu tenho as coisas frescas na minha cabeça. E aí eu vou refletir. E aí, a partir da minha reflexão, eu vou construir o meu planejamento, aonde eu vou fazer novos objetivos associados a estratégias para fazer esses objetivos acontecerem. Opa! E aí eu vou gerar um novo contexto, que é uma nova proposta de atividade, né? Aonde eu vou observar todas as questões. E aí, gente, a Madalena Freire, ela diz o seguinte: aprender a olhar alicerça, embasa, né, a capacidade de ler e estudar a realidade. Se eu não aprender a olhar o real, né, e pensar nesse olhar a partir de um foco e da minha realidade, a gente vai cair naquilo que aconteceu. As crianças interagiram, elas brincaram, elas se divertiram. E o que isso me ajuda? Né? Então, eu preciso trazer informações que vão alimentar a minha reflexão. Para quê? Para me ajudar a criar, a elaborar um novo planejamento ligado àquilo que aconteceu. E aí eu vou olhar com generosidade. É um olhar neutro, não idealizado. As crianças interagiram, aprenderam muito. Esse olhar é idealizado, né? E eu não quero esse olhar, eu quero um olhar que está aberto aos dados de realidade. E aí é essa observação qualificada, intencional. Eu me propus a esses objetivos, eu vou registrar sobre eles e vou avaliar esses objetivos. Então, vamos lá. Se eu tenho um objetivo, esse objetivo vai gerar estratégias de atuação. E aí, eu tenho espaço, tempo e material, eu tenho as hipóteses, como eu coloquei para vocês, de provocações e perguntas. Isso tudo vai me fazer registrar e refletir. Aí, se eu tenho o objetivo 2, mais estratégias de atuação para fazer ele acontecer, mais espaço, tempo, material, pode ser o mesmo do objetivo 1. Né? Mas aí eu tenho hipóteses e provocações e perguntas para o objetivo 2. E aí eu tenho registro sobre o objetivo 2. E tenho reflexão sobre o objetivo 2. Aí eu pergunto para vocês, meninas, vou até interromper meu compartilhamento. E se eu tiver objetivo 3, 4, 5, 6, 7, eu dou conta de ter estratégia para todos, espaço, tempo, material para tudo, registro para tudo isso e reflexão para tudo isso. A minha atuação como profissional vai dar conta de realmente perceber
todas essas aprendizagens com profundidade? Me pergunto isso. Só se for um polvo que tem 8 braços, 400 olhos, né? E aí a Valéria falou, aí não vou ter nem saúde para ver tudo isso acontecer, com certeza. Então, meninas, cada proposta de atividade vai gerar objetivos, aliás, é o contrário, né? O que a gente viu é que uma atividade lá, uma reflexão, é que vai gerar objetivos para a próxima, né? Os objetivos não nascem do nada, nascem do conhecimento que eu vou construindo com as minhas crianças, né? E aí, para cada um desses objetivos, eu tenho toda essa cascata de ações pedagógicas que não me permitem pensar em uma proposta com 400 objetivos da base que eu vou encaixando lá. Isso não existe, né? A criança vai fazer tudo. Ela vai ter todos os objetivos da base e mais um pouco, só aqui no referencial de São Paulo, no de Londrina, que eles fizeram o currículo, além dos da base, que eu também acho poucos, vieram mais uma enxurrada. As crianças fazem tudo ao mesmo tempo, mas eu, professor, vou focar naquilo. Por isso que chega lá, no final do semestre, que eu tenho que fazer um relatório sobre as crianças, que é uma avaliação, eu não sei nem por onde começar, porque eu não tenho dados de realidade. Eu só fiquei naquelas palavras. Interagiram, brincaram, imaginaram, criaram, se divertiram, pensaram, testaram hipóteses. O que eu vou fazer com tudo isso? Mas, se eu tiver que o Pedro brincava sozinho e passou a fazer parte de um faz de conta com 3 crianças, olha como isso é um dado concreto de avaliação do desenvolvimento do Pedro. Que a Mariana percebeu a propriedade da água e da areia. Que, na verdade, quando a areia fica úmida, ela pode ser modelada. Olha que incrível. Vovó, vamos fazer castelo? Eu tenho que molhar a areia. Será? Desculpa, vamos ver se isso acontece? Né? A Tânia está falando, e se insistirmos em uma mesma prática para trabalhar todos os objetivos possíveis, corremos o risco de cansar a criança e mecanizar o processo. Por um lado, sim, mas eu já vi canto de brincadeira em sala durar quase que um semestre, porque a professora foi observando a narrativa das crianças, trazendo pequenos elementos novos, e as brincadeiras foram se transformando e aprofundando, e várias questões, até emocionais das crianças, foram sendo trabalhadas com aqueles mesmos materiais, quer dizer, não exatamente os mesmos, porque a professora enriqueceu, e enriqueceu com perguntas também. Então, assim, as crianças nos dão a medida dessa mudança. Desse mato não sai mais cachorro. Essas bonecas com essas xicrinhas e esses carrinhos não dá mais nada. Vou descansar com eles um pouco, aí vou mudar, a Tânia tem razão, e vou botar outro tipo de contexto ali para as crianças fazerem o faz de conta, né? É bem por aí mesmo.
E aí, pessoal? Então, eu queria saber de vocês se a gente conseguiu tocar um pouquinho nesse pensamento que às vezes está cristalizado, que a gente enxerga essa dinâmica de inventar uma atividade. Hoje, sabe o que? Na sala da minha colega, fizeram bolinha de sabão, deu tão certo, as crianças adoraram. Vou fazer isso com elas. Deixa eu ver que objetivo que encaixa aqui. Testar a propriedade dos materiais, imaginar para onde as bolinhas estão indo. De onde surgiu isso? Por que você escolheu essa atividade conhecendo as suas crianças? Pode ser que, de fato, suas crianças estejam precisando de um novo desafio lá no parquinho. Mas aí a minha justificativa é essa. Pensando na minha turma, que está um pouco cansada da exploração deste parquinho, e observando o comportamento das crianças da turma da sala ao lado, eu resolvi propor também a tal da experiência com bolinha de sabão. Deixa eu ver o que as meninas colocaram aqui. Então, diversificar a atividade enriqueceu o processo. Na verdade, tudo parte da autonomia e curiosidade das crianças. E necessidade, né? Que é aquilo que a gente viu. Estou vendo que minhas crianças não estão formando, não estão conseguindo ainda entrar no faz de conta. Então, vou trabalhar para isso. Estou vendo que minhas crianças ainda não entraram na figura humana no desenho. Como é que eu vou trabalhar isso? Estou vendo que minhas crianças não conseguem negociar os brinquedos. Os conflitos ainda estão muito agudos. Elas não resolvem a situação. Então, vou fazer atividades que predisponham a negociação dos objetos, né? Então, assim, interesse sim, curiosidade sim, né? E também necessidade. Eu tenho que dar conta de todo um currículo da BNCC. Então, se eu sei que aquela questão, aquele objetivo de aprendizagem e desenvolvimento, higiene, as crianças ainda estão muito mecânicas, estão lavando meio que a mão, mas não sabe por quê. Então, vou trabalhar a conscientização, como que é isso, vamos dar banho em boneca, vamos conversar, né? Essas crianças são maiores. Vou trazer aqui o filminho do ratinho tomando banho, lá do Castelo Rá-Tim-Bum. Vou perguntar para as crianças como elas tomam banho, se alguém sabe por que a gente tem que tomar banho, né? Então, é por aí. E aí, Tânia, não é tudo que parte da criança, não. Parte, sim, da escuta da criança, mas o professor é o protagonista da elaboração desse plano, desse projeto, né, de ensino-aprendizagem que vai acontecer. Porque também esse outro lado que às vezes a gente escorrega, de deixar tudo na mão das crianças, eu não dou conta de fazer um currículo de educação, né? Então, eu tenho esse diálogo constante entre, sim, esse interesse da criança e como que a criança está neste processo de desenvolvimento, porque aí eu sei pensar o que ela está precisando. Isso não quer dizer, por exemplo, que eu não vá trabalhar a questão da consciência, do corpo, da higiene, de forma lúdica, ou dentro de um contexto que interessa as crianças, né?
E se elas gostam de faz de conta das bonecas, vamos dar banho nas bonecas, né? Eu estou partindo de uma coisa que é significativa e interessante para elas, para trabalhar aquilo que eu, professora, identifiquei como necessidade. Então, é isso. Vou colocar aqui para vocês. Só o horário merchandising, que a gente tem alguns cursos, tá? Esse ano a gente ainda vai ter o curso de desenho, o desenho como um espelho do desenvolvimento infantil. Nós vamos ver, entender o que isso significa. O que é trabalhar com desenho com as crianças? Como olhar, né, exatamente para esse desenho e perceber o desenvolvimento da criança por meio dele, né? E no ano que vem nós vamos retomar, então, o curso sobre coordenação pedagógica. Todos os cursos são muito apoiados na prática, não tem nada só de teoria. Se a gente não entende a prática, a gente não sabe nem dizer o que a gente precisa buscar na teoria, né? É o mesmo processo das crianças. Tem que ser significativo para a gente. A teoria tem que fazer, tem que ser significativa, tem que fazer sentido, porque senão ela passa a ser um blá, 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 né? Então, a gente vai ter, no ano que vem, de novo, o curso sobre coordenação, são cursos quinzenais, tá? De 2 horas, a gente tem momentos de encontros remotos, a gente tem também momentos que a gente se dialoga pelo WhatsApp, e aí é um momento mais singular com cada aluno participante do curso. Temos também o dos eixos da prática pedagógica, que vai falar mais profundamente disso que a gente falou aqui, com mais exemplos, mais análises de caso e também maior participação de quem está, dos alunos, porque os grupos lógicos são menores, né? Também temos o blog, mais de 400 postagens, especificamente desse assunto, a gente tem 2 abas, se vocês forem olhar, rolando lá a barra do blog, a gente tem uma aba que é planejamento de propostas de atividades, e temos uma outra aba que é registro e documentação pedagógica, com muitos artigos sobre isso que a gente está falando. E também temos agora a avaliação do nosso encontro. Gostaria que vocês deixassem aí a resposta para essa pergunta. Eu hoje saio deste encontro que a gente teve hoje com sol, com nuvens ou com chuva? Por favor, se vocês puderem responder essa avaliação para esta professora, saber se precisa ou não mudar as suas estratégias, eu agradeço muito. Então, vocês saem hoje daqui com sol, com nuvens ou com chuva? E se puderem colocar o porquê, eu agradeço. Muito obrigada, meninas. Ai, que delícia, Joyce. Foi ter você aqui com a gente essa tarde. Que bom. Então, meninas, oi, vamos acompanhar aqui. Chuva de ideias. Olá, pessoal. Iluminou as ideias. Magliane falou sol, Isabel, chuva de ideias, Dilma com sol, iluminou as ideias.
Ai, que delícia. Então, Joyce, olha, alguma das colegas já conhece você por meio das nossas formações, né? A gente utiliza no YouTube os vídeos que você disponibiliza. Então, assim, você trazer essa perspectiva do ciclo virtuoso, acredito que para muitas de nós é algo muito inovador, é muito novo, né? Então, assim, quando eu estava nos encontros com as meninas e a gente assistindo aos seus vídeos, aí as meninas ficavam em silêncio, assim, e eu, gente, vocês estão gostando? Vocês estão entendendo? As meninas, Valéria, a gente está observando, a gente está... porque eu nunca tinha visto isso. E agora, assim, trazer você novamente é mostrar o caminho por onde a gente tem que estar trilhando, sabe? É um deslocar. Eu senti, né, que a gente está se deslocando desse lugar, né, que antes, muitas vezes, assim, eu vou partilhar aqui um sentimento, o ponto de partida da gente é o objetivo. Qual é o objetivo? Aquela brincadeira e qual o objetivo? E aí você traz para a gente essa reorganização o lugar da criança diante dos direitos de aprendizagem, né? E como ela vai se colocar diante das experiências que a gente vai propor, né? E aí a gente aproveita, faz as observações, faz os registros, e assim, eu acredito que pegar essa mensagem de início pode ser ainda assim, pode mexer, tirar um pouco das estruturas da gente, mas eu acredito que vai trazer mais tranquilidade. Você acredita que é isso? Que é esse sentimento no decorrer do processo que vai trazer um pouco mais de fluidez? Eu acho, Valéria, que você tem razão. Isso que a gente vê nas formações. Quando a professora tem que ficar no fim de semana dela tentando tirar coelhos da cartola, ai, meu Deus do céu, já não sei mais o que fazer com essas crianças, essa angústia é péssimo. Por quê? Porque essa angústia significa que essa professora não está conseguindo se conectar com a sua turma. Porque no momento que ela consegue escutar a sua turma, ela não precisa mais ter essa angústia, porque a própria escuta vai dizer para ela a direção desse planejamento. E aí a prática é intencional, é embasada e é gostosa de ver. Porque aí dá gosto, porque tudo casa com as crianças. E se não casar, eu refletindo, vou saber por que não casou. Não vai ser aquele mistério do universo sem resolução, sabe? Só angustiante. Eu acho que isso aqui é uma coisa importante dessa prática que escuta as crianças e age com intenção, com foco. Né? Eu vou reforçar o convite de Joyce para quem quiser conhecer os cursos, que eu sou uma sementinha desses cursos de Joyce. Eu super indico, tem me ajudado bastante. E olha, não sei se Joyce percebeu, eu errei de novo. Por quê? Porque eu assisti ao vídeo e, olha, gente, é um costume, é um vício nosso, é um vício desse negócio de ver, as crianças estão interagindo, as crianças estão construindo hipóteses. E eu já fiz esse exercício com você no curso, assisti ao vídeo hoje e coloquei as mesmas coisas. Então, gente, não é uma, duas, 3 vezes. Não. É um exercício constante. Diário. E é assim, é na prática, né, Valéria? Uma coisa que as professoras têm, que quem é formador ou quem é coordenador não tem,
é esse exercício da prática. Porque o que a gente percebe é que o professor, no dia a dia dele, ele passa a ser tão impactado por essa mudança de olhar, lá o olhar do músico, que eles se transformam muito antes do que a gente. Porque eles passam a entender como a vida da gente fica mais cheia de realização, né? Porque eles veem isso acontecendo no dia a dia, diferente do formador, que está um pouco lá para trás, não põe tanto a mão na massa, né? Mas eu acho que o professor que se dispõe a isso, realmente ele logo é impactado. Não é que é fácil, difícil pra caramba, porque é isso que você falou, é esse exercício, mas ele se impacta. Ó, aqui o sentimento da galera. Priscila diz tudo bem iluminado. Antoniélia, saio com chuva, que traz água nova para brotar novas sementes. Graciela, Sol, Ana Angélica, Sol, Marilane, com sol tudo bem iluminado. Ai, que bom, meninas. Tânia, sol, arco-íris, brisa de paz, tempestade. Eu vou colocar um arco-íris lá também. Antoniélia, todo mundo muito agradecido. Tereza também, Eliabe, Sol, Sol e Brisa de Paz. Que bom, meninas. Porque a gente sabe, Joyce sempre ficava perguntando nos cursos, e aí, Valéria, seu município já retornou? Está retornando? E a gente está, assim, vivendo, sabe, Joyce, esse momento, vamos nos encontrar com as crianças segunda-feira, e acredito que antes do encontro, né, de hoje de manhã também, a gente vem de um encontro com Regina Chudo, então ela deu uma chacoalhada na gente, hoje à tarde você deu uma reforçada, e o fato da gente estar vendo os comentários das meninas, eu acredito que a gente estava ainda com um céu bem cheio de nuvens, e com dúvidas como é que vai ser, mas a prática fortalece a gente. Ver esses registros que você trouxe, acho que já ajuda a gente a visualizar um pouco mais. Ai, Núbia, minha chefa. Oi, Núbia, tudo bem? Finalmente, prazer. Gente, que tarde encantadora, né? Joyce, você fantástica. Quanta coisa, assim, animadora mesmo, né? Eu acho que é esse sentimento assim, que você traz para nós. Eu estou muito feliz com o dia de hoje, como Valéria vem colocando. São momentos, claro, né? Desafiadores, diferentes, porque a gente vai implementar muita coisa assim, numa perspectiva mais talvez apurada ali, mais detalhista, mas a gente não pode perder de vista, né, essa criança do ânimo, essa criança que também enche a gente de alegria quando a gente encontrá-las, não é, Joyce? Então, assim, só agradecer demais a sua disponibilidade, a sua doação, de fato, para estar conosco nesse momento de retomada nossa e trazer esse ânimo. Que bom ouvi-la. Não perdi uma palavra, estou aqui, assim, né, encantada. Imagina. Muito agradecida, Joyce. Isso, eu que agradeço a vocês a oportunidade de estar com esse pessoal. Muito obrigada. Eu posso só ler um trechinho, porque a gente conhece Madalena, assim, dos estudos, aí Joyce nos faz mergulhar em Madalena Freire. Aí adivinha o que eu comprei? O livro. O livro dos cursos. A Bíblia. E aí eu achei um trechinho que ela escreve para a gente, que eu queria compartilhar com vocês, que ela diz bem assim: rir, brincar, alegrar-se são elementos constitutivos do conhecer.
e, ao mesmo tempo, construtivos da busca permanente da felicidade. O recado é leveza. Nada de agressão ao próprio ritmo e limite. Leveza. Simplicidade na essência, sem pesos. Nada vai acabar. Tudo continua sempre. Concentração, foco, determinação. Devagar, no próprio ritmo, mas mantendo a constância, sem desfocar, sem desconcentrar, e tudo na leveza. É o que a gente deseja, a gente se sente muito pressionado pelo novo, pelas coisas que a gente ainda não sabe o que vai viver. Mas eu acredito que se a gente rever esse vídeo seu, Joyce, a gente vai ver menos objetivos, foca na criança, foca na gente, nos nossos ritmos, né? Que tudo vai dar certo, com pequenos passos. E é isso. E que os nossos próximos encontros, a gente vai se fortalecer, Joyce. É uma promessa nossa, né, Núbia? Não vamos deixar esse encontro morrer aqui. A gente vai se fortalecer. Em fé em Deus. Isso mesmo. Tenho certeza que vocês aí da secretaria vão continuar nessa pesquisa com a equipe toda da cidade, do município, e isso é uma construção que só vai crescer. É isso aí. Que bom, que bom. Vamos sim, né? Seguindo, acreditando que a gente aprende nesse caminhar, sabe? E aprende muito. Eu acho que a gente tem aprendido muita coisa nesse período tão atípico. E sempre quando a gente aprende, a gente vai se tornando pessoas melhores, não é? E vai construindo um mundo melhor também. É isso aí. Joyce, obrigada por tudo. Valéria Rezende também, esse doce de pessoa, essa maravilha. É verdade. Com quem eu tenho a grata satisfação de aprender também todos os dias, trabalhando juntas. Val, muito obrigada. A gente chama de Val, carinhosamente. E obrigada a Yara, que ficou aí na retaguarda. Yara. Muito bom, meninas. Obrigada. Obrigada a você, um grande abraço. Tchau, tchau. Aí a gente está encerrando, né? Então, tchau! Tchau, professoras, coleguinhas! Amo vocês!